Assentamento de Exu. Vamos falar um pouco sobre esse assunto depois da nossa vinheta. Consegui. Bom dia, Umbanda, seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil, um terreiro localizado na cidade de Praia Grande, Baixada Santista, estado de São Paulo. Endereço Dia das Giras está aqui embaixo. É público, gratuito, não preste consulta pela internet, não adianta perguntar. É só gratuito e público no terreiro. Se você quiser fazer os meus cursos, aderitosimões.com.br. Sim, eu vendo cursos online, ok? Vamos falar um pouco sobre assentamento de esquerda. Foi um dos vídeos, uma das aulas que durou 3 partes, 2 horas e meia lá na plataforma no curso Teoria do Sacerdócio Módulo Avançado. E por que está no módulo avançado? Porque é para avançados. Assentamento de Exu não é para iniciantes, não é para qualquer um fazer, não é para aproximar o seu Exu de você, a sua pombagira de você, o seu mirim de você, a sua isqueira de você, quem quer que seja de você, sua namorada, seu marido, alguém que você quer, a prosperidade. Não, assentamento não tem nada a ver com isso. Assentamento não tem nada a ver com atração, lei da atração, o segredo, física quântica. Não tem nada a ver com isso. Quem precisa de assentamento? Depende da tua tradição. Como assim? O que é tradição? Você está num terreiro Omolocô? Você está num terreiro Banto Ameríndio? Você está num terreiro do T7, o Pai Adérito, que tem ritualística do primado do Brasil, tem a tradição do Santa Rita de Cássia, tem a doutrina trazida por Rubens Saraceni, passada pelo Pai Paulo Dogero até mim. Não é simples assim. Tem gente que fala, qual que é a tradição do seu terreiro? Não tem nome, filhão. Não tem nome. Ai, como você é grosso. Não, você precisa aprender as coisas que eu falo desde 2014. Eu estou esperto com isso já, está muito simples de entender. Quando essa pergunta vem e de onde vem, eu sei por que está sendo perguntado. A gente não é bobinho, pode parecer, mas não somos. Está agressivo hoje, né? Toma um cafezinho, toma um chazinho para ficar melhor. Eu sei do que eu estou falando, fica esperto, não estou falando contigo, tá? Fica sempre de olho nas coisas que muita gente pergunta, faz ali a puxada da pergunta, faz uma provocação, mas não é aquele objetivo. Tem muita coisa ali atrás, escondido nas máscaras das pessoas que querem prejudicar e principalmente tem muito mais amor a ser dado às pessoas que estão te procurando sempre. Vamos falar de novo sobre quem precisa. Depende, lembra que eu falei? Qual que é o rito, qual que é o terreiro, qual a tradição que você está inserido. Se você está numa quimbanda independente, que não é umbanda, tem as suas regras. Se você está numa quimbanda de umbanda, tem também as suas regras. Se a quimbanda de umbanda tem a regra, se for traçado é um bandomblé, um molocô, almas de Angola, tem um pouquinho do culto de nação. A curva que leva ao culto de nação, ela é mais inclinada nessas tradições de umbanda, Banto Ameríndio, almas de Angola, um bandomblé, umbanda traçada, o molocô e assim por diante, já não é inesgotável o nome. É um pouquinho mais inclinada a régua para o espiritismo, para a doutrina de Kardec, para a doutrina espírita, a umbanda tradicional, por exemplo, de Zélio Fernandino de Moraes, e assim por diante. E vai sem fim, certo? O que eu quero dizer com isso? A obrigatoriedade de se ter um assentamento é de acordo com a tradição que este umbandista está inserido. Óbvio, estamos em um canal de umbanda. Aqui falamos de umbanda. Nada sei de candomblé. Nada sei de quimbanda independente, nada sei de qualquer outra coisa que não seja umbanda.
E isso não serve para você dizer, sim, eu sei, quando você fala de outra coisa, você realmente é muito ruim. Não. É nesse momento dividindo. Não estou falando de outra coisa, senão de Umbanda. Não estou falando de outra coisa, senão daquilo que não sei. Então, dentro da minha tradição, agora você me pergunta, certo? Cada tradição tem uma. Então, me fala das tradições. Não é assim que funciona. Você, ou quem está estudando, precisa ir atrás de cada tradição para saber exatamente, porque a maior parte delas é de caráter iniciático. Como assim? Quem está dentro sabe, quem não está, não recebe nenhum conhecimento sobre isso. Não importa se você acha fechado, aberto, não. Não liga e não há por que ligar para quem está de fora, para quem está estudando. Se você quer saber, entra, senão só é dito aquilo que pode ser revelado. É assim, continuará sendo, graças a Deus. Não é porque jovens dinâmicos querem saber o que fazemos dentro do terreiro que somos obrigados a dizer o que fazemos dentro do terreiro. A vontade de quem quer não obriga quem faz a explicar, ok? Só dizemos aquilo que é aberto, permitido. E sim, Umbanda tem segredos, Umbanda tem algo a não ser revelado, ou seja, mistérios, segredos. Desculpa se na tua tradição tudo é aberto, não é culpa minha, e se o seu pai de santo diz que tudo tem que ser revelado, tudo tem que ser aberto, igual a Babadirce está certo, seu terreiro está certo, seu pai de santo, sua mãe de santo está certo, eu estou errado. Só falo por mim, novamente, só falo por mim. Por mim, a Umbanda tem muitos segredos. Muitos, se os filhos de santo disserem, serão expulsos, ok? É uma regra clara. Os juramentos são para isso. O assentamento dentro da minha tradição é para terreiros. Servem pais e mães de santo para cuidar de seu terreiro, de sua comunidade de santo. Comunidade de santo compreendida filhos de santo, os próprios pais e mães de santo e também a assistência. Na minha tradição, repito, dá uma vírgula didática, assentamentos de esquerda são para terreiros, servem à comunidade e são feitos de acordo com o pai e a mãe de santo. É o Exu ou a pombagira frenteira que recebe o assentamento dentro da tronqueira. Não há outro de esquerda, outra entidade, outro ser que está na esquerda que receberá o assentamento na tronqueira. Tronqueira é o local de armazenamento de firmezas e também de assentamentos da esquerda. Não é o local de culto, porque o culto é feito na área de trabalho. Ali é o local de cuidado, de manejo, de trabalho com as forças da esquerda. Ali entende-se tronqueira. A tronqueira é o local isolado, fechado. Na minha tradição, não se abre tronqueira, portas não ficam abertas. O que é para ser oculto, permanece oculto, independente se está ou não ali coberto. No meu curso Mistérios de Exu, eu abri a tronqueira e ali retirei, porque ela não mais é daquela forma. Quando eu abri a tronqueira, era no setor de mudança, no tempo de mudança, no local onde, ou no plano de tempo em que eu estava mudando. Logo, aquela tronqueira sequer existe da forma como está. O cachorro vai latir, o carro dos ovos vai passar, o meu vizinho vai passar com o carro no máximo. Não se preocupem com isso. Aqui é chumbrega mesmo. É tudo adaptado. Estamos em reforma há 1 ano e meio. Não sei quando vai acabar a reforma, tá bom? Nossa tronqueira é formada pelos assentamentos e firmezas. Isso eu estou falando da minha tradição. Como assim? Assentamentos. Você acabou de dizer que só o Exu frenteiro. Existem vídeos, mais de um aqui no meu canal, que fala sobre frenteiro. Busca aqui no Google e aperta em vídeos, ou lá em cima na lupa e escreve o assunto que você quer e o meu nome. Por exemplo, frenteiro adérito. Vai aparecer o que é frenteiro lá para você. Quando nós assentamos o frenteiro e quando eu digo que é de acordo com o pai e a mãe de santo servindo o terreiro dentro da minha tradição, você já
viu que existem duas pessoas no comando do terreiro. Aqui sou eu e a minha esposa. Logo, tem o frenteiro e o frenteiro ou a frenteira minha, meu ou dela, da minha esposa. Existem dois assentamentos, ok? Viu como foi subversivo para falar se é ele ou não, ela ou não, certo? Então nós temos dois assentamentos, ou do meu frenteiro ou da minha frenteira e o frenteiro ou frenteira da minha esposa. Estão lá na tronqueira. Isso é geral, isso é público, isso é básico. Se não tem ali no próprio terreiro, dentro da tronqueira, o assentamento de Exu ou de Pombagira, do frenteiro, esse terreiro está descoberto. Dizemos que sem o assentamento disposto na tronqueira, esse terreiro está descoberto. Descoberto de guardiões, e guardião, lembre-se dos termos, desprovido, descoberto de defesa, descoberto de capacidade de ataque. Sim, a Umbanda ela faz ataques, mas não como a Quimbanda Independente. Não estou falando mal da Quimbanda Independente. Nós trabalhamos diferente. Assim como a Igreja Católica, o Islamismo, o Judaísmo trabalha diferente da Quimbanda, trabalha diferente da Umbanda, trabalha diferente da doutrina espírita, trabalha diferente do Candomblé. Se trabalhassem iguais, não teria diferença de nomenclatura, muito menos de dependência hierárquica. Cada religião, cada terreiro tem a sua própria característica, é óbvio. Quando eu falo que é diferente de um, não quer dizer que aquilo é ruim e o que eu faço é melhor. Não, é diferente simplesmente. Hoje em dia eu preciso explicar muito disso. Lá no assentamento, dentro da tronqueira, com um terreiro sem essa propriedade básica, está descoberto, obviamente. E o ataque que eu digo são as forças negativas que estão invadindo o terreiro. Às vezes, e muitas vezes, é preciso partir para o ataque para cancelar demandas e para isolar espíritos, para desmantelar quadrilhas de espíritos negativados que tentam acabar com a luz divina, ok? Isso é preciso colocar na tua cabeça também, para que você não seja apenas saco de pancada. Muito bem. O assentamento, propriamente dito, sendo do frenteiro e expondo em outras tradições, como por exemplo em muitos terreiros de Umbanda, que tem ali uma quimbanda muito ativa e tenha uma característica como, por exemplo, se não me engano, da esotérica, se não me engano, mas eu acho que eu estou falando bobagem, tá? Porque a Umbanda esotérica é bem fechada, do Mata e Silva. Não é da Quimbanda, não é do Mata. As Quimbandas independentes, muitas delas colocam o assentamento, sim, por isso eu coloquei a Quimbanda independente junto dessas explicações. Muitos dos terreiros de Quimbanda colocam o próprio assentamento do frenteiro, daquele que se apresenta, daquele que assume a frente junto ao médium, como o primeiro trabalho a ser executado. Obviamente, não o primeiro, quando diz, tudo bem, eu quero entrar nesse terreiro de Quimbanda. Sim, claro, você vai entrar, traga para fazer. Não, é inicial, é primeiro porque uma das formas de ingresso, de sustento, de preparo e de trabalho deste filho de santo, deste filho de Quimbanda. Quimbanda independente, não estou falando do trabalho da esquerda junto à Umbanda, que nós chamamos de Quimbanda dependente da Umbanda, ok? Não estou falando que toda Quimbanda faz isso, porém algumas e também alguns terreiros de Umbanda, levando em conta estas formas de trabalho, que não estou falando que estão erradas, são certas de acordo com a tradição de cada um, colocam o assentamento para filhos de santo também. Não só para o terreiro, não só para pais e mães. Existem seus próprios princípios e fundamentos. Ou seja, alguns terreiros de Quimbanda e também de Umbanda colocam o assentamento da esquerda como prioridade a partir do momento em que está se dando consulta ou ao entrar dentro daquela própria tradição. A Umbanda tem um pouco de cuidado com isso, não no sentido de eles são descuidados. Cuidado no sentido de olhar um pouco mais, dar outras coisas, e o assentamento dentro da Umbanda, normalmente, não na minha tradição, como eu já falei, mas normalmente é colocado em filhos de santo, que irão dar consulta. Em algum momento, em filhos de santo que farão uma coroação, que é lá na frente. Consegue entender o que eu estou querendo dizer?
Assentamento não é brincadeira, assentamento não é bobagem. Assentamento tem princípios e fundamentos e é uma responsabilidade enorme cuidar de um assentamento. Uma firmeza é simples, eu sempre ensino. Um assentamento já é bastante complicado, é bastante trabalhoso e de grande responsabilidade. Se você usa ou utilizar estes ensinamentos que eu estou passando hoje em vídeo para fazer o assentamento e você não tem condições de sustento, você faz porque quer, porque vai aproximar e está subvertendo isso que eu estou falando, a culpa será toda sua, o problema será todo seu. Já estou dizendo de antemão, eu não sou responsável pelos seus erros, por não cumprir a lei que estou passando para você agora, ok? Então, tenha isso na sua cabeça. Não vou lhe ajudar se você fizer algo que for fora da lei que estou te passando, certo? Assentamento tem esta divisão, para pais de santo e mães de santo no meu entendimento, na minha tradição. Para filhos decorrente a partir do momento em que fazem ou coroação ou darão consulta em alguns terreiros em especial. Na prática, na feitura de um assentamento, não há segredos. Como assim? Você acabou de dizer que tem segredos, tem mistérios e agora diz que não tem segredos. O segredo de cada terreiro é isolado. Você não sabe o que tem no assentamento daquele que me acompanha, tá? Que não é de certa forma segredo nenhum para você que faz os meus cursos e talvez que vem assistindo os meus vídeos desde 2014. Mas o que tem lá dentro, você não sabe e nunca saberá. A ordem dos elementos, você não sabe, nunca saberá. Nunca direi. Pode espernear, nunca será dito. Existe fundamento para isso, certo? É a minha defesa, é a senha do meu banco, é a senha do cartão de crédito, é a assinatura do cheque, é a minha digital ali no Banco Bradesco, é o meu QR Code, é o meu token, é o meu código que gera aleatoriamente, é o meu assentamento. Se no meu assentamento eu deixar de cuidar dele, deixar de acender as velas de 7 dias que devem ser constantes, a iluminação nunca deve parar junto ao assentamento, deixar de regá-lo, deixar de trabalhar, deixar de manejar aquele assentamento, cuidando das forças que estão ali dispostas, eu sofrerei consequências. E se você, através de uma magia, quebrar esta senha e hackear, vamos falar de uma maneira moderna, não existe isso de hackear assentamento, mas inventei agora, tá? E hackear as minhas defesas, não só assentamento, mas tudo que está ali alinhado com o assentamento, você invade a minha casa. E não é igual aquela música gospel. Invade a minha casa, cuida da minha vida. Eu acho que é esse negócio mais ou menos assim, certo? Não é uma brincadeira, tá? É didática, não viaja. Vamos então falar sobre a constituição do assentamento. Eu falo isso por 2 horas e meia lá nas aulas, tá? Quer fazer teoria do sacerdócio, módulo avançado? Não estou vendendo um curso para você, eu até tirei aqui do meio. Só estou dizendo que eu não vou expor mais. Já tem aula lá. Quem tem interesse, quem tem a vontade, vai até lá. Custa R$ 29,90, é muito barato, tá? Não é assim que se faz. Então, existe um princípio básico para as coisas e tem que ter esforço. Teve muita gente que me chamou nessa semana para saber sobre as minhas consultas online. Eu não dou consulta online. E perguntou como eu faço. E eu disse, qual que é a tua cidade, amigo? Minha cidade não tem terreiro. Qual que é a sua cidade? Google, Umbanda, nome da cidade. 3 terreiros apareceram. Amigo, sua cidade é pequena? Então dá para ir a pé. Aqui tem 3 terreiros. Vai lá. Não, esses eu já fui e não gostei. Tem aqui na cidade do lado. Vai lá. Mas como é que faz? Ah, amigão, você tem que correr atrás. Eu não sou seu pai de santo, seu coach online, seu coach de Umbanda. Você tem que correr atrás, filho. Tem que ir atrás. Eu não vou te pegar na mão e levar no terreiro. Ah, mas será que eles cobram? Você já foi. Então deixa de ser preguiçoso, levanta a bunda desse sofá. Você não tem depressão. Você não tem nenhum problema de locomoção. Vai atrás do que você quer. Eu não vou te pegar na mão. Você tem que ter vontade.
Senão, sua vida vai continuar como está. Ninguém vai fazer nada. Não adianta em nenhum terreiro se você não tem vontade. Não adianta em nenhum lugar. Tá? Não é para você. Eu sei que você vai. Todo o assentamento, ele possui uma forma. Todo assentamento, ele tem uma base. Eu tenho algumas fotos aqui, as mesmas que eu utilizei em aula, para descrever como assim forma. Tem gente que paga 15 pau, tem gente que paga 2.000 reais, tem gente que paga 5 conto para que alguém faça um assentamento para você. Pelo amor de Deus. Se você é pai ou se você é mãe e você não sabe fazer um assentamento, você não tem, viu que está descoberto, entendeu por que as demandas estão entrando tão fácil aí, faça um assentamento. Não é difícil, não é complicado. É a nossa cabeça que impede as entidades de realizar seu trabalho. Nós temos fé, só que não acreditamos em nós. É um grande mal de hoje em dia. Pode ser, pode não ser, talvez seja, talvez não. Fé não tem isso. Fé é crença, sem saber. Não há como colocar Deus na equação e chegar a D-E-U-S. Olha, deu isso. Não existe isso. Fé é crer, sem saber. Fé é acreditar, sem ter a mínima noção do que está acontecendo. É assim que Deus age. É a religião baseada em Deus e Deus atua na fé. A gente tem que ir até lá, se jogar e ir em frente. Deus não fará o contrário. Ele está esperando nós irmos até Ele, mesmo que Ele já esteja ou dentro de nós ou ao nosso lado. Se nós não viramos o olhar até Deus e não o colocamos dentro do nosso peito e o encher de alegria, satisfação e júbilo por Deus, Ele não estará lhe fornecendo o necessário e você definhará. Nem todos entrarão no reino dos céus, não é isso que falam os evangélicos? E eu concordo com eles. Deus não vai salvar todo mundo, vai salvar quem o ama e quem está indo na sua direção. Como faz para ir na direção? Siga a lei de Umbanda, é uma das formas. É a forma que eu me identifico e a forma que eu sigo. E não vou para o inferno por isso. Pode esbravejar, pode xingar em qualquer canal, pode falar e gritar na tua igreja. Não vou pro inferno porque eu sigo lei de Umbanda, tá? Sei do que eu tô falando, pode espernear à vontade, o choro é livre. Todo terreiro tem o seu assentamento, e o assentamento ele é formado primeiramente por uma base. Você viu que eu não falei nada de assentamento, já foi 20 minutos, por isso que deu 2h30. Ele tem uma base. Essa base pode ser um alguidar, ou seja, uma base de barro, pode ser um vaso, normalmente nas casas de artigos religiosos é chamado de assentamento. Este vaso que compõe o assentamento é também chamado de assentamento ou vaso para assentamento. Por quê? Porque é necessário colocar uma certa quantidade de elementos, terras, pedras, ervas, punhais, imãs são pedras, a pedra já falei, elementos, vai uma porrada de coisa, depende de cada elemento, vergalhões, parafusos, partes de locais, vai ter que dividir por reinos para poder falar isso. Tem uma base e um ponteiro. Todo assentamento tem um ponteiro e tem também um tridente ou uma ferragem. Ok? Assentamento é essa forma básica, constituição mínima, e tem terra. Todo assentamento tem uma base, pode ser de ferro, pode ser de barro. Todo assentamento tem o seu ponteiro ou as suas ponteiras, facas, punhais, facões, depende para quem está sendo, não tem uma fórmula geral, certo? Por que ponteiro ou ponteiras? Porque ou será fincado 1, ou 3, ou 5, ou 9, ou 7, que para alguns é o número de Exu. Ou 0, 0 não vai dar para fincar, senão não vai ter ponteira. E o tridente ou ferragem. Por que tridente ou ferragem? Em alguns assentamentos tem os dois, o tridente e a ferragem. Constituindo assim aquilo que está para cima, para fora, em evidência, captando essas energias que podem ferir o terreiro de forma espiritual e também metafórica, ou até mesmo filho de santo. Elementos de descarga para raios e também
Elementos de defesa. Segue essa foto, desculpa de quem tirou essa foto, quem forneceu essa foto, eu peguei mesmo do Google, ok? Peço perdão, é para fins didáticos. Aqui nós temos a ferragem. Obviamente, é um Exu de Ogum. Eu colocaria dentro da minha tradição de Reino das Encruzilhadas, ligado a Ogum Choroquê, porque para mim, dentro da minha tradição, Ogum Choroquê é o que cuida das estradas e das encruzilhadas, enquanto que Ogum Megê, por exemplo, está nos cemitérios. Ogum Beiramar está na praia, Ogum Matinata nos campos e campinas junto ao chalé, assim por diante, tá? Aqui nós temos ferragem, aqui nós temos sinetas, nós temos aqui aqueles parafusos de trem, eu não sei o nome, e nós temos a base de barro e quartinhas. Quartinhas, tem um vídeo meu chamado Mistério das Quartinhas, o que vai na quartinha, tá? Então eu lá descrevo. Você entendeu a base? Sem isso, cadê a ponteira, Adérito? Ponteira, vamos ver se eu acho algum aqui. Vamos lá. Esse não tem nada a ver, essa é a capa, essa é a capa, essa é a capa. Mantendo para cá, a capa do vídeo. Não, essa é a quartinha, essa é a ferragem, tá? Aqui a ferragem também. É um ponto que o próprio Exu passa. Como eu sei? Ele vai lá e fala, tá? Difícil de ver isso aqui, hein? Só foto ruim. Aqui tem uma melhorzinha. Você pode ver claramente as ponteiras aí. Também há, nos assentamentos, o Otá, ou Okutá. Tem uma bem evidente aqui, que provavelmente é para Exu do Ouro, que eu não cultuo, tá? Se precisa de prosperidade, eu peço para o meu. Aqui, tá vendo a pedra ao centro? Também é bem característico dos assentamentos ter esta pedra em evidência, junto também com a ferragem, o tridente, ou um ou outro, ou os dois, a ponteira de captação de energia, pode ter ou não ter, tá? Para mim é obrigatório, para outras pessoas não é. E também os elementos, principalmente terra, é a constituição básica do assentamento. Terra do quê? Terra do ponto. Ponto do quê? Ponto de força, ponto de trabalho, ponto de atuação do Exu. Como assim, Adérito? Simples, Exu Caveira, você acha que vem terra de onde? Terra da mata? Terra da praia? Areia da praia? Terra do rio? Terra da cachoeira? Caveira. Caveira é cemitério, então tem terra de cemitério. Exu Tiriri, você acha que vem terra de onde? Eu não estou pressionando, tá? E estou pedindo, me obrigando a pensar. Vem terra da mata? Não. Vem areia da praia? Não. Vem da encruzilhada. Porque é um Exu vinculado ao Ogum. Tiriri está com Ogum, assim como Tranca-Rua também. E se for um Tiriri do cemitério, das almas, ele tem que vir e dizer: eu quero das encruzilhadas, que é a minha origem primordial, e também quero do cemitério. E você vai me trazer de encruzilhadas do cemitério? Não sei, ele vai ter que dizer. Tem terra do ponto, que é a substância maior que tem, é a maior parte do assentamento, porque tudo estará enterrado e você vai plantar este axé. Embaixo do assentamento, não cabe tempo para falar aqui do plantio dentro da tronqueira, e também no próprio assentamento. O plantio dentro desta força, o nascer, o plantar, os búzios para a prosperidade, as moedas também para a prosperidade, as chaves para abrir e trancar portas, caminhos, os cadeados para atuar em magia imitativa, as correntes para prender e soltar, os pregos para agir de forma imitativa e também para fixar os elementos, madeiras, folhas, elementos do próprio local, como cruzes em
Sim, Exus do reino das almas, ou de Omolu, de Obaluaê, que está junto aos cemitérios, fitas, cordões, imãs e assim por diante. O que vai dentro, vai o ponto de força e elementos de combate. Isso não muda. Vai Otá. O que é Otá? Viu aquela pedra saindo? Aquilo é um Okutá ou Otá. Depende, tá? No Yorubá tem diferença, Okutá e Otá, mas na prática de Umbanda dá-se o nome de Otá ou Okutá a esta pedra que, num livro muito bom que eu esqueci o nome do autor, encanta o orixá. Sim, é uma pedra com vida, é uma pedra que se cultua, não cultua a pedra. Eles não vão falar que a gente é fetichista, vai falar que é idólatra. Não é. Esta pedra guarda poder. E não vamos prestar culto à pedra. Se quiser, pega essa pedra e quebra. Eu faço outra, coloco e boto de novo. Não é a pedra não é meu Deus. A pedra é meu ponto de apoio, assim como a pedra que fundamentou a igreja de Cristo por Pedro também não é motivo de fetiche. É uma pedra que se tem poder, que se tem axé. Não é uma questão de Deus, mas eu coloquei ali o pedaço de Deus e conecto através dela a ele. A pedra nada é. E ao mesmo tempo é parte do todo. E assim um fluxo de energia contínuo com aquilo que está sendo assentado. Pedra com vida, pedra com poder, dado pelo orixá, pela entidade, por mim, formando a tríade extraordinária, ou o quadrante se você incluir Deus aí no meio. Formando 7 no final, se você põe 4 mais 3 e assim por diante, número 7, número 3, número 4, isso a gente já falou bastante aqui dentro do nosso canal. O assentamento nesta base tem pós. Pós por quê? É um resíduo daquele lugar que você vai trazer para cá, para que essa força também esteja presente ali. Vai ter a terra, ou terras, em maior quantidade de substância, terra do ponto de força, mas incluindo outras para compor o assentamento, e ao longo dos anos ele vai aumentando. É como se colocasse mais elementos a pedido de cada uma das entidades que trabalham e especialmente, mais especificamente, de forma mais correta, ao Exu ou Pombagira que ali está assentado, solicitando limpeza anual, reforço anual e colocação de mais elementos, caso seja necessário, em caráter anual ou até em menos do que isso. Os elementos que ali estão são pedidos pelo Exu e pela Pombagira. A lista básica é composta por isso que eu te falei só. Como que é a ferragem? Ou se vai ser só o tridente curvo ou reto. O Exu que está ali sendo assentado, ou a Pombagira, que vai dizer: eu quero a minha ferragem. E como é sua ferragem? Ela vai descrever ou riscar no chão, assim. Em alguns terreiros, as ferragens já são propriamente feitas, já tem o molde, já tem. É marabô? Este é o ponto de marabô. Eu não faço parte dessa tradição e não estou falando mal. Lembra, quando eu digo não faço parte, não é que eu não concordo. Não tem fundamento isso, não há problema nenhum. Mas na minha tradição é obrigação, se você quiser uma ferragem, risca no chão como é que é a ferragem. A sua ferragem, não a da loja, tá? Não estou falando que é errado ou certo outras. Estou falando como eu faço só, simplesmente como é há 65 anos da minha tradição. Não estou inventando isso também. Aquilo que vai dentro, primeiro, se é de cemitério, vamos trazer da cruzilhada de novo. Se é do cemitério, vão cruzes. Vai terra de cemitério, das encruzilhadas ou de covas. Vai. Faz parte daquele ponto de força. Não é satanismo. Deixa de ser ignorante, pelo amor de Deus. Ignorância, não nesse canal, que a gente tenta quebrar toda essa ignorância. Cruzes representando essas passagens, esse local que é o cemitério, apesar de não ser dos cruzeiros, que cruzeiros efetivamente vai cruzes, mas cemitério e reino dos cruzeiros e reino dos cemitérios estão muito interligados. A conexão é muito forte, a conexão é muito grande. Pedras pretas como ônix, ou simplesmente pedras roladas de rio, que normalmente é colocado, é feito, é retirado através de um processo ritualístico.
Tá? Existem fundamentos que trazem pedras específicas e existem fundamentos de terreiro que se traz pedras brutas ou roladas. As pedras seixos, pedras roladas, essas que são trabalhadas pela própria natureza ao longo de décadas ou centenas de anos, são a representação máxima do médium que não está mais em seu formato bruto, está em seu formato polido, desenvolvido, elevado com seu espírito, seu coração já em fase aperfeiçoada. É isso principal fator simbólico da pedra rolada do seixo. Tem uma pedra do Islã que está ali colocado, eu não tenho foto aqui, eu não lembro do nome, Kaar, sabe onde todos lá em Meca andam em procissão em torno de uma estrutura negra de pedra que é restrito ao comandante geral, nada a ver, né? O sumo sacerdote do Islã, não sei qual que é o nome, desculpa todos os muçulmanos. Ali tem uma pedra que foi passada de gerações em gerações, uma pedra específica, fundamental, que ela está até numa cúpula de prata, tem um vidro à frente que dá a altura da sua cabeça, mais ou menos, para que você possa contemplá-la. E ali, ao longo do tempo, ela foi passada de mão em mão, e esta pedra negra, polida, incrustada naquele principal ponto de adoração, de culto, de falar adoração, mas parece que eles adoram aquilo, não é isso. Naquele ponto de encontro, de força, ali em Meca, do Islã, que você possa contemplar e pegar esta força que passada de mão em mão, geração em geração, ao longo de toda a formação da religião, acabou polindo a mesma por conta do seu manuseio, por conta da sua tradição. Tradição é entrega. E isso representa o espírito do homem, o coração do homem elevado, do ser humano, tá? Elevado em seu espírito junto a Deus. Ele tem o seu polimento, não é mais um homem bruto, é um homem já devidamente polido e trabalhado pela lei de Deus. É um exemplo, tá? O Okuta representa isso também. Pai Adérito, mas eu coloco ele cru, eu coloco esta pedra bruta, tem alguma coisa errada? Nada errado. Nada errado, estou te falando o fundamento da pedra rolada, da pedra polida, da pedra trabalhada. É simplesmente um fundamento. Quem tem que dizer é o Exu Pombagira que está assentando os seus poderes ali. Quantos punhais, virados para cima ou virados para baixo, ou até mesmo o Exu Pombagira com os elementos no chão ali colocados para serem feitos naquele momento, não vou falar como, faz lá as aulas, explica um pouco mais rápido, tá? Você ou o Exu vai incorporar em você ou no adepto específico, não adérito, no adepto específico, e vai ser dito, tá aqui, agora é com você. Pega aquilo que é seu e monta aquilo que é seu. Isso é o que dá para falar em YouTube. O resto tem que se esforçar e estudar, tá? Tem lá uma aula específica, vai ter logo adiante apostilas desse assunto. No momento, é aquilo que eu consigo colocar lá. Estou escrevendo ao longo do tempo porque eu não quero colocar aquilo que eu já tenho. Quero pôr coisas novas. Quero também me esforçar para que você sinta esse esforço lá dentro. Essa entrega que eu estou fazendo e que eu estou realizando dentro do Instituto Adérito Simões, que é aqui adéritosimões.com.br. Só faz quem quer, não precisa fazer, não é obrigatório. Teu pai, tua mãe de santo pode te ensinar, não é obrigatório, tá? Faz quem tenha dificuldade, quem não tem um pai de santo, quem mora em algum lugar específico, que não tem como, mora em qualquer outro lugar, no Japão, na China, sei lá. É teoria, tá? Não tem obrigações. Teoria do sacerdócio, o nome já propriamente já fala, tá? Não quero enganar ninguém, nunca vou enganar ninguém, mas é muito bom. Sim, eu entrego o meu melhor ali, ou aquilo que eu consigo de melhor no dia de hoje, no dia de ontem, no dia que eu gravei. Os cuidados anuais, se vai ter sangue ou se não vai ter sangue, um galo ou não, é de acordo com a tua tradição. Os cuidados anuais eu falo lá na aula, mas sobre sangue, se usa ou não, depende da tua tradição. É obrigatório? Não, não é obrigatório. A tua tradição tem? Não sei. Se tem ou não, você usa. Respeita a tua tradição.
Desculpa a carta da Umbanda, desculpa não sei o quê, sei lá, desculpa quem entende que vai dizer as regras da Umbanda. O filho de santo tem que respeitar a sua tradição, a sua hierarquia, o seu terreiro. E não post de Facebook e também outro terreiro. Eu não elegi ninguém para ser o dono da Umbanda e nunca vou eleger. Eu honro quem me honra e você tem que fazer o mesmo. Se o seu terreiro usa para o assentamento um galo para ser firmado, quem sou eu para falar que não? Não vou aqui dar uma de bonitinho para ganhar inscrito e para falar assim, olha, nunca se usa, nunca se faz. Deixa de ser hipócrita. Você sabe muito bem quem fazia. Conheço muita gente que diz, não existe, mas era cuidado, era tratado, era conduzido e sempre foi por quem usava um galo para fazer assentamento. Então, hipocrisia que não. Hipocrisia que não. Pode chorar, a realidade não se importa com o choro das pessoas, a realidade continua. A realidade prevalece. Honro quem me honra, cada terreiro deve honrar aquele que lhe honra. Cumprir a sua tradição. E não carta da Umbanda. Ninguém elegeu lá. Foi muito bom, Pai Ronaldo, eu agradeço muito. Foi um excelente trabalho a todos que conduziram isso. Mas, em vão. É a tradição de cada terreiro que vai determinar. A não ser que algo muito grande que nunca vai acontecer dentro da Umbanda, tá? Desculpa, não vai. E graças a Deus, para realizar algo nesse tipo. Não vai ser uma carta que vai dizer o que eu tenho que fazer. E se vier uma lei, vamos brigar. Se perder, muda o nome, porque eu vou honrar quem me honra. A lei de nosso Pai Oxalá e a minha tradição, que eu já falei qual é. Um grande abraço. Até a próxima. Eu não estou falando que eu uso sangue, tá? Né? Tem gente que pensa, não, estou falando de honra, não de sangue. São coisas muito diferentes. Até amanhã. Vídeo pesado, mas necessário. Tchau.